Olá, alunos! Estamos de volta com a nossa aula de fé. Hoje é a nossa lição número 3. O título é A Fé Bíblica. O nosso texto está em Romanos 4,19, que diz assim: Abraão teve uma fé forte. Ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha quase 100 anos. E Sara, sua mulher, já estava para fazer 90 anos. Ele faz referência a Abraão, né, o patriarca da fé. Ele teve uma fé incrível, né, em Deus, né? Ele era de Ur dos Caldeus. E ele tinha uma intimidade já com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E Deus disse para ele: Abraão, sai da tua parentela e vem para uma terra que eu hei de te dar. E ele confiou inteiramente em Deus e ele seguiu sem saber para onde ia, mas ele foi na confiança de Deus. E lá Abraão prosperou muito. E Deus tinha prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. Só que ele já estava para fazer 100 anos e Sara para fazer 90 anos. E esse herdeiro da promessa não tinha chegado ainda. Mas nessa iminência ele recebeu uma visita de um anjo que anunciou que Sara ficaria grávida e teria um bebê, né? Nos próximos meses. Então, 9 meses depois, Sara deu à luz a Isaac. Ela já tinha 90 anos e Abraão 100. Então, a fé de Abraão é uma fé que agrada a Deus. O que é a fé bíblica? A fé do tipo de Deus é sobrenatural e crê com o coração, mesmo que os sentimentos falem o contrário. Tem uma definição de fé em Hebreus 1:1, na Bíblia Pastoral, que diz assim: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem. Está escrito em Hebreus 1:1. Quando meditamos em todas essas versões, percebemos alguns aspectos da fé. Por exemplo, a fé se manifesta pela expectativa inicial ou esperança, desejos e anseio. Porém, ela não fica só aí na expectativa e nem apenas no desejo. Quando cremos, tomamos posse antecipada. Temos um título de propriedade daquilo que estamos querendo da parte de Deus. Então a fé ele já lhe dá posse de algo que você não vê, mas você tem firme convicção que ela virá. A fé lida com o que não se vê. Ela prova mesmo que não vejamos. Teve um homem muito nobre, né? Ele morreu mais ou menos perto do ano 1900, chamado Kenneth Reagan. Ele deixou um legado de fé para nós, né? Ele fundou a escola Rema Mundial, né? E ele falava assim em seus livros, né? Fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Então você é envolvido com o espírito da fé e nada lhe abala. Você apenas crê e espera em Deus, assim como Abraão fez. Abraão tinha uma certeza completa, nada lhe provaria o contrário. Mesmo não vendo ainda a promessa concreta, ela era real para ele. O nome de Abraão antes era Abrão, um príncipe local, né? Mas Deus diz assim: Abraão de hoje em diante você vai chamar Abraão, pai de muitos. E onde ele morava, todo mundo sabia o sentido de Abraão, só que ele era com quase 100 anos e sem nenhum herdeiro. E as pessoas certamente perguntavam: cadê os teus filhos?
Aí ele dizia assim, está aqui no meu coração, né? Porque ele tinha certeza que ele seria pai, né? Um dia. E estando certíssimo do que Deus tinha prometido, também sabendo que Deus era poderoso para o fazer cumprir, conforme está escrito em Romanos 4, 21. A fé não é apenas um desejo. Havia uma mulher de fluxo de sangue, e a história dela está retratada em Marcos 5, 25 a 34. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela desejava ser curada e ela contratou os médicos de então. E o texto da Bíblia diz que ela gastou, né, fortuna com os médicos, mas não foi curada. Ela, como a judia, ela esperava o Messias ungido, né? E ela sabia que Jesus ia passar por determinado local onde ela estava. Aí ela falou consigo, se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. E aquela mulher, então, enfrentou uma grande multidão, sendo apertada ali, todo mundo queria ver Jesus, os milagres de Jesus. E ela chegou lá com muito trabalho, veio a franzina e fraca, né, pela doença, mas ela tocou nas vestes de Jesus e ela sentiu que o fluxo de sangue tinha parado. Mas Jesus ficou perguntando aos discípulos, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? E então Pedro tomou a palavra e disse, mas Senhor, a multidão te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou? Pedro achava impossível alguém não ter tocado em Jesus, mas Jesus disse assim, eu sei, Pedro, mas eu senti que de mim saiu virtude. Então aquela mulher, ela confessou, Senhor, foi eu que te toquei, porque eu estou com essa doença há 12 anos. Eu disse hoje, se eu tocasse na orla das tuas vestes, eu ficaria curado. E eu fiquei, Senhor. Jesus disse assim, vai em paz, a tua fé te curou. Não devemos olhar para as nossas fraquezas, como devemos olhar para a fortaleza de Jesus. Não devemos olhar para as nossas impossibilidades, mas para aquele que prometeu que é fiel, para fazer cumprir a sua palavra. Devemos olhar para a fidelidade de Jesus Cristo, que nos prometeu, e Ele é fiel. Fique aí então firme na sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer tocar no sobrenatural de Deus? Tenha fé. A fé é a senha para você acessar o sobrenatural. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Tiago fala na sua epístola, se o homem não tiver fé, não encontrará nenhum favor de Deus. Então, tenha fé. Tenha fé em Deus, uma fé do tipo de Abraão, uma fé do tipo daquela mulher do fluxo de sangue. Deus continue te abençoando.